E nós fomos desafiados durante todo esse mês de novembro a entregar ao Senhor, antes de tudo, antes dos problemas, antes da ansiedade, antes das preocupações, a nossa oração e as nossas súplicas. Antes de tudo, sejam conhecidas diante do Senhor cada uma das nossas necessidades, conhecidas as nossas súplicas e os nossos pedidos. Hoje, pela graça de Deus, o pastor Binho compartilhou comigo e pediu que eu falasse com os irmãos sobre antes da nossa ingratidão, nós sermos gratos. Antes da ingratidão, agradeça. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tendo em vista a semana que a gente viveu, a semana do Dia Internacional de Ação de Graças, e o tempo que a gente começa hoje, no primeiro domingo do Advento. A gente se lembra da vinda de Jesus, quando, numa primeira vez, ele veio como um bebê humilde, num berço de palhas ele foi embalado. O Natal é essa estação do calendário cristão, do ano cristão, em que a gente se lembra de Jesus, da vinda de Jesus. Mas o grande desafio desse tempo do Advento é nos lembrarmos que o Jesus que um dia veio humildemente como um bebê, é o Jesus que retornará como rei e como juiz para julgar toda a terra. E nós somos desafiados como povo do Senhor, povo que conhece o Senhor, a entregarmos a esse Jesus que é Deus, Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco, antes da nossa ingratidão, a nossa gratidão. Infelizmente, meus irmãos, a gratidão não tem sido uma marca do povo de Deus. Tantas vezes o povo de Deus é o primeiro a reclamar das circunstâncias, é o primeiro a reclamar se chove demais, se faz calor demais. O povo de Deus, tantas vezes, acaba encabeçando movimentos de ingratidão nas redes sociais. Às vezes, dentro da própria igreja, a gente não consegue ser grato a Deus pelas bênçãos que Ele nos proporciona, pelas vitórias que Ele nos proporciona dentro do nosso lar. A sociedade que a gente vive treina o nosso olhar o tempo todo para a gente enxergar em tudo problema, e não solução, e não motivos para gratidão. E essa semana toda nós fomos desafiados a contar as bênçãos, a ver o quanto o Senhor já fez, a ver surpresos, como diz o hino, ver surpresos o quanto Deus já fez. E pensando no que eu compartilharia com vocês aqui hoje, um texto que falou muito forte ao meu coração foi o texto do evangelista Lucas, capítulo 17. Você não vai ter a projeção aí, mas você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura. Lucas, capítulo 17, eu vou ler na versão Nova Almeida Atualizada. Ela é um pouco parecida com a revista Almeida Atualizada, porém, ela tira algumas palavras mais difíceis e traz palavras mais simples para a gente entender. Lucas capítulo 17. E eu começo a leitura a partir do versículo 7 desse capítulo. A palavra do Senhor diz o seguinte: qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou ocupado em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé
te salvou. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque através dela o Senhor sempre fala conosco. E agora, Senhor, eu te peço que a despeito de mim mesmo, a despeito das minhas falhas e das minhas limitações, o Senhor, por misericórdia, manifeste-se através do Teu Espírito agora, falando profundamente ao coração de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs presentes aqui, dos nossos irmãos e irmãs que assistem das suas casas, e que no nome de Jesus, toda raiz, todo espírito de ingratidão, todo espírito, ó Deus, de resmungo, de reclamação, de murmuração caia por terra. E que em nós, ó Deus, dos nossos lábios, do nosso coração, da nossa mente, brote profundo reconhecimento dos nossos pecados e profundo sentimento de gratidão, porque todos esses pecados foram perdoados e hoje nós estamos reconciliados contigo. E uma vez, ó Deus, reconciliados contigo, nós somos alvos de todas as bênçãos que o Senhor tem para ministrar na nossa vida através de Jesus Cristo. Ajuda-nos nesse tempo de compartilhamento da palavra e que o Senhor nos sustente em nome de Jesus. Amém. O meu contexto familiar não é um contexto de uma família muito abastada. Meus pais sempre tiveram que ralar muito para dar uma boa educação para mim, para o meu irmão, e colocarem a gente numa boa escola. E eu lembro que sempre que chegava essa época de final de ano, eu via os meus colegas fazerem isso, sempre que chegava a época de final de ano, eu virava para o meu pai e perguntava: pai, o que eu vou ganhar de presente se eu passar de ano direto? Se eu não ficar de recuperação, se eu não pegar matéria nenhuma, o que eu vou ganhar de presente? Talvez você que é pai, você que é mãe, já tenha ouvido do seu filho essa pergunta. E talvez você tenha dado para o seu filho, para a sua filha, a resposta que o meu pai deu para mim. Meu filho, eu trabalho muito para poder te dar uma boa educação, estudar é o seu dever e passar de ano direto não é mais do que a sua obrigação. Não é mais do que a sua obrigação. Era isso que eu ouvia do meu pai. Eu não entendia muito bem, ficava chateado, ficava bicudo, passava dali uns dias. Na adolescência também, o meu pai me obrigava, porque eu não gostava, de ir trabalhar na loja dele. Ele tem uma lojinha de bicicleta, de peças, de acessórios, e eu já sabia que queria ser pastor. Eu sempre fui a pessoa dos livros, de sentar e ficar lendo, sentar e ficar ouvindo música, estudando um pouquinho. E não gostava de ficar mexendo com graxa, mexendo com peça suja de bicicleta. E eu não gostava muito daquele ambiente, mas o meu pai me levava para lá porque ele dizia que precisava me ensinar a dar valor para aquilo que ele colocava na mesa em casa. Ele, desde a adolescência, eu ia, levava meus cadernos, levava meus livros para estudar lá na loja dele. E lá na loja do meu pai, tinha um outro rapaz, pouquíssimo mais velho que eu, 2 anos, que era jovem aprendiz lá. E esse rapaz trabalhava na loja do meu pai não porque, como eu, precisava aprender a dar valor ao que tinha em casa. Ele, pelo contrário, ele precisava ajudar na casa dele a sustentar. Ele, com aquilo que ele ganhava como jovem aprendiz, ele precisava ajudar o pai e a mãe dele a pagarem as contas do mês. E, embora a gente morasse a 40 minutos da praia, ele, aos 16, 17 anos, nunca tinha ido na praia. Ou seja, é mais ou menos você ir para um bairro longe aqui de Sorocaba, 40 minutinhos você está lá. Ele morava a essa distância da praia e nunca tinha ido aos 16, 17 anos. E um dia, os meus pais, conhecendo essa história dele, o sonho dele de conhecer o mar, conhecer a praia, os meus pais souberam que tinha uma excursão de alguns amigos da minha mãe que estavam fazendo para a praia e eles ajudaram esse rapaz a conseguir realizar o sonho dele de conhecer o mar. E eles falaram: a gente ajeitou para você ir. Esse menino ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele literalmente se ajoelhou aos pés dos meus pais, agradeceu, e meu pai falou: larga de besteira, menino. E ele foi para a praia e ele trabalhou o dia inteiro com um sorriso de orelha a orelha. Ao mesmo tempo que esse menino estava feliz, eu percebi no meu coração uma pontinha assim de desgosto e uma certa raiva brotando no meu coração. Irmãos, eu confesso para vocês que por muito tempo, já mais de 10 anos se passaram de que isso aconteceu, eu nunca consegui entender que sentimento foi aquele que brotou e por que aquele sentimento veio à tona no meu coração.
Estudando esse texto, lendo esse texto e pensando a respeito das verdades que a palavra de Deus revela através do texto de Lucas 17, eu percebi que o meu sentimento de desgosto e de raiva por causa da alegria daquele menino, esse sentimento brotou porque a gratidão daquele rapaz revelava a ingratidão que eu tinha para com que os meus pais me davam. A gratidão do outro revelou uma ingratidão profunda no meu coração. E quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver que o texto de Lucas capítulo 17 apresenta 10 homens para a gente. A história de 10 homens, que era uma história muito parecida. Se você olhar na sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai passear por todos os versículos que a gente leu. O versículo 12 e o versículo 13 dizem para a gente que, ao entrar numa aldeia, quando Jesus entrou numa aldeia com seus discípulos, alguns leprosos saíram-lhe ao encontro, e esses leprosos eram na quantidade de 10. E esses leprosos, que eram 10, eles ficaram de longe gritando: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Os leprosos gritavam de longe porque eles não poderiam se aproximar. Embora hoje doenças de pele como a hanseníase e outras tenham cura, tenham tratamento, na época de Jesus elas eram praticamente uma sentença de morte para quem era diagnosticado com doenças assim. E além de tudo isso, e talvez você que é mais antigo, você que teve contato com alguém mais antigo, por ser uma doença altamente contagiosa, por ser considerada uma doença altamente contagiosa, os leprosos daquela época eles eram obrigados a viver em cidades refúgio onde só existia leproso. Os mais antigos vão se lembrar dos famosos leprosários, onde eram mandados aquelas pessoas que a sociedade não queria nem ver, portadoras de doenças que ninguém queria chegar perto para não ser contagiado com aquelas doenças. Então, o estigma que aqueles 10 homens carregavam sobre si era o estigma de pessoas que viviam à margem da sociedade, à margem da história da própria família. E pior do que isso, os religiosos da época culpavam as pessoas que tinham essa doença porque eles diziam que quem tinha essa doença era porque tinha cometido algum pecado terrível e por isso contraiu aquela doença. Quanto estigma aqueles 10 homens tinham sobre os seus ombros. E por isso, quando Jesus passa na aldeia deles, aqueles 10 homens gritam de longe porque eles sabem que se aproximarem daquela caravana, daquela comitiva que sempre andava ao lado de Jesus, se eles se aproximassem, a lei permitia que eles fossem apedrejados. Diante de tamanho estigma que aqueles homens carregavam, Jesus olha para aqueles homens, lhes dá uma ordem, a qual eles obedecem, e a partir da obediência a essa ordem, eles experimentam a cura. Se você olhar na sua Bíblia o versículo 14, quando Jesus vê aqueles homens, Lucas é muito econômico aqui com as palavras, ele não fala muita coisa para a gente. Lucas diz que Jesus vê aqueles homens e Jesus diz para eles: vão e se mostrem aos sacerdotes. E aí, o que se segue ainda no versículo 14 é que, enquanto eles caminhavam, obedecendo a ordem de Jesus, eles foram curados, foram purificados. Mas esse é um jeito peculiar de Jesus de fazer uma cura, porque se você voltar algumas páginas na sua Bíblia, em Lucas, no capítulo 5, Jesus também já curou um leproso, só que a cura que Jesus fez para aquele leproso do capítulo 5 foi uma cura na qual ele impôs as mãos sobre um leproso. Por que agora Jesus, de longe, manda que eles vão e se apresentem ao sacerdote? Em outros momentos no Evangelho, a gente vai ver Jesus, os evangelistas narrando que Jesus se sentia profundamente comovido, e aqui não fala que Jesus se comoveu com a situação deles, diz apenas que Jesus encaminhou eles para os sacerdotes. E aqui, você que conhece um pouco das leis judaicas, você vai saber que esse era um mandamento para todos aqueles que eram curados de doenças assim. Depois que eles passavam tempos nessas cidades leprosários, eles viam que as manchas estavam sumindo da sua pele e a lei ordenava que eles fossem se apresentar até o sacerdote para que o sacerdote decretasse: olha, agora você está purificado, agora você está curado, pode voltar para o seu convívio social. Mas Jesus não toca neles, Jesus não se move de compaixão deles, apenas diz que Jesus ordenou eles para que eles fossem. E aqueles homens obedecem. Aqueles homens obedecem.
E aí eu me pergunto, por que será que Lucas registrou esses homens obedecendo cegamente a Jesus? Será que foi para testar a fé deles? O que será que essa fé cega, que obedece a Jesus, mesmo sem perguntar por quê, gerou naqueles homens? Se a gente perceber, no caminho eles foram curados, e ao perceberem que foram curados, quantos voltam para agradecer? Apenas um. Isso mostra para a gente, meus irmãos, que apesar de os 10 terem obedecido a Jesus, apesar de todos aqueles homens terem ouvido a voz de Jesus e obedecido a voz de Jesus, apenas um deles apresentou o coração grato. Isso significa que não existe obediência que substitua um coração reverente e um coração grato. Talvez você vive na casa de Deus há muito tempo e você é alguém reverente a Deus, você é alguém que segue todos os mandamentos, que nunca faltou um culto por qualquer motivo, você é alguém que trabalha na obra de Deus, que se dedica a seguir todos os mandamentos certinho, a ser um bom pai, um bom esposo, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom funcionário na firma que você trabalha, um bom patrão, um bom empregado. Você segue toda a cartilha que você recebeu. Porém, esse texto mostra para a gente que não existe obediência à ordem de Jesus, que substitui um coração reverente, um coração grato, como o daquele um que voltou. E o destaque desse versículo 14 é que aconteceu que eles, indo obedecer à ordem de Jesus, eles foram purificados. Embora Jesus exija de nós, além da nossa obediência, o nosso amor e a nossa gratidão, o caminho da obediência é muito importante também. Porque o caminho da obediência é o caminho da cura. Quantas vezes os meus pais me disciplinaram, precisaram puxar a minha orelha para que eu fosse curado da minha rebeldia, para que eu fosse curado da minha teimosia. Quantas vezes a correção, várias conversas muito doloridas que eu precisei ter com algumas pessoas que eram um instrumento de Deus na minha vida para me corrigir, para realinhar, e aquelas conversas doeram na alma, mas me corrigiram, me realinharam. O caminho da obediência, o caminho do reparo, o caminho do conserto, o caminho de ouvir a voz de Jesus e fazer aquilo que Jesus está mandando, é o caminho da cura. Porém, embora todos aqueles 10 leprosos tenham tomado consciência de que foram curados, porque, imagina só, os 10 estão caminhando juntos para ir se apresentar ao sacerdote. Um percebe que está curado e fala, eu estou curado, eu vou voltar para agradecer a Jesus, vocês não vêm comigo? Provavelmente, se um percebeu que estava curado, todos os outros devem ter percebido também que estavam curados. Mas os outros 9, eles escolheram continuar seguindo o caminho do cumprimento da regra. Qual era a regra? A regra de, ao perceber que eu estou curado, me apresentar ao sacerdote para eu poder estar livre de novo para viver a minha vida, seguir a minha vida adiante. Eles queriam autorização para poder voltarem a comer uma boa feijoada na casa dos pais dele. Talvez matarem um cordeiro e se regozijarem junto. Eu sei que eu falei de feijoada, o pessoal está olhando para o Vals Denis já, né? Da outra vez eu falei de feijoada também, um monte de gente ficou olhando para ele. Mas, quem sabe, aqueles leprosos, ao saberem que foram curados, falaram, caramba, a gente precisa se apresentar ao sacerdote porque a gente pode conseguir um emprego, quem sabe a gente possa se casar novamente. Ou talvez leprosos mais velhos que já tinham filhos, eu perdi anos da minha vida aqui morando nessa cidade sem ver os meus filhos, agora eu vou poder abraçar novamente os meus filhos. Não eram motivos banais que levaram aqueles leprosos a seguirem o seu caminho. Mas existia um motivo muito mais importante que fez aquele um voltar. Ele reconheceu que ele foi alvo de uma graça que ele não merecia e por isso ele voltou para agradecer. E aqui fica uma pergunta muito interessante para mim e para você. Será que no nosso caminho de cura, no nosso caminho de conserto, no nosso caminho de reparo com o Senhor, nós queremos apenas consertar e reparar nossas arestas para tocar a nossa vida adiante? Ou será que ao consertar, reparar as nossas arestas, ao sermos curados de uma doença, ao recebermos alguma bênção pela qual nós orávamos há bastante tempo, nós queremos apenas nos ver livres para seguir o nosso caminho do nosso jeito, sem voltar para agradecer? Será que eu e você temos nos prendido mais aos rituais que mandam que a gente se apresente ao sacerdote e à nossa vida religiosa? Ou será que nós temos nos prendido em amor ao Senhor que curou a nossa vida e que salvou a nossa vida de um poço de lama e perdição?
E aí a gente percebe que a gratidão, ou na verdade a falta de gratidão, revela algo muito profundo a nosso respeito. Olha aí na sua Bíblia os versículos 15 e 16. Eles dizem que quando esse um dos 10 viu que fora curado, ele voltou normal. Ele voltou apenas, eu vou lá e vou agradecer. Ele voltou pelo caminho, dando glória a Deus em alta voz. Pensa nesse homem, quem via aquele homem passar falava, é um louco que está passando pelo caminho, dando glória a Deus em alta voz. Ele sabia que tinha sido alvo da graça e ele pelo caminho gritava em alta voz, dando glória a Deus pela cura que havia acontecido na vida dele. E quando ele chega perto de Jesus, ele se prostra com o rosto em terra e ele agradece. E aí, olha que informação importantíssima tem no finalzinho do versículo 16. E este era samaritano, é quase como se fosse uma nota de rodapé. E esse que volta para agradecer era samaritano. E aqui a gente pode traçar o paralelo com a história que eu contei para vocês no começo, né? Eu era um dos 9, que não voltou para agradecer pelo bem comum, pelo bem ordinário que meu pai me dava. Mas aquele estrangeiro, aquele de fora da nossa casa, que reconheceu que havia sido alvo de uma graça que meu pai não era obrigado a dar para ele, meus pais não eram obrigados a dar para ele. Ele reconheceu, ele teve uma atitude de alegria que fez eu me morder depois, e ele se prostrou com o rosto em terra, aos pés de Jesus, esse único leproso, esse estrangeiro, esse cara de fora. Ele voltou e agradeceu. Irmãos, aqueles 10 homens, eles tinham muitas coisas em comum. Todos eles eram afetados pela mesma enfermidade. Todos eles estavam decididos a fazer algo a respeito da enfermidade deles, porque os 10 foram clamar a Jesus para que Jesus tivesse misericórdia deles. Todos os 10 tinham ouvido falar a respeito do Jesus que poderia curar pessoas e eles foram até esse Jesus. Todos eles apelaram para Jesus, clamaram, pedindo, Senhor, tem misericórdia de nós. Todos eles obedeceram à ordem de Jesus. Todos eles foram curados. Porém, o que diferenciava esses 10? São apenas 2 características que diferenciam eles. 9 eram judeus e 1 era samaritano. E a segunda característica é que esse samaritano, esse 1 voltou para agradecer e os outros 9 não. Às vezes, dentro da igreja, a gente vai ver muitas pessoas com problemas bem parecidos. Pessoas com contextos familiares muito parecidos, que nasceram na igreja, são 3ª, 4ª geração de cristãos na família. A gente vê gente muito parecida em vários aspectos, com as mesmas necessidades, com as mesmas demandas no dia a dia. Mas são poucos que se reconhecem terem sido um dia estrangeiros, mas que foram enxertados na família de Deus. São poucos os que, ao reconhecerem isso, voltam para agradecer. E é muito interessante que existe uma ironia nesse texto. Os que não agradeceram eram de qual nacionalidade? Eram judeus. Os judeus eram descendentes de Abraão, assim como os samaritanos também eram. Porém, os judeus eram a ala mais fiel às regras e às leis de Moisés do que os samaritanos, porque os samaritanos se desviaram e assimilaram as religiões de outros povos e adoraram os deuses de outros povos, tanto que os judeus viam os samaritanos como estrangeiros, como forasteiros, como pessoas de 2ª categoria, e eles não se davam muito bem com os samaritanos. E judeu, a palavra Judá, que é o filho de Jacó, que deu o nome para a tribo de Judá, de quem descendem os judeus, Judá significa louvor. Louvor significa elogiar alguém, reconhecer que alguém é maior do que eu, louvar as características de alguém. Olha que grande ironia existe nesse texto. O povo da tribo do louvor não sabia prestar louvores a Jesus, não sabia prestar louvores a Deus. O povo da tribo do louvor resolveu seguir o seu caminho, mas o estrangeiro, o forasteiro, o pecador nojento, voltou. A gratidão revela algo profundo a nosso respeito. Por mais que na nossa identidade nós tenhamos o nome de povo do louvor, povo que reconhece quem Deus é, nem sempre as nossas atitudes
condizem com quem nós somos, condizem com a identidade que recebemos. Esse é o ponto central desse texto. O de fora reconhece a obra de Deus. O de fora reconhece o que Deus faz. Mas os de dentro não reconheceram. E a pergunta que fica para mim e para você aqui é: será que eu e você, por estarmos há muito tempo já vivendo a vida religiosa, vivendo a vida da igreja, achamos que o Senhor está em débito conosco? Porque, volte agora para o versículo 7, o versículo que a gente começou lendo aqui hoje. No versículo 7 é contada a história, Jesus está contando uma parábola para os seus ouvintes, de um servo que foi trabalhar no campo, e quando ele volta do seu trabalho, e Jesus pergunta: será que o senhor desse servo vai falar: senta aqui para comer, depois eu como? Pelo contrário, o Senhor vai falar: prepara uma comida para mim, eu vou comer, e mesmo você tendo trabalhado, depois você come. E no final, Jesus diz que a única coisa que aquele servo tem que falar é: eu sou um servo inútil, porque eu fiz apenas o que era minha obrigação. Lembra do moleque que passa de ano e que quer presente? Não fez mais que obrigação. Jesus conta essa parábola logo antes disso acontecer, e Lucas, ao registrar, ele é muito sábio ao registrar nessa ordem, né? Jesus contando uma parábola sobre alguém que acha que o patrão, Deus, está em débito com eles. Logo depois, Deus mostra que os judeus tinham aquela atitude de não voltar para agradecer, porque eles achavam que era direito deles receber aquilo. Eles achavam que era direito deles e que Deus estava em débito com eles. Mas o samaritano sabia que ele era desprezível, ele era pecador. Na linguagem popular, o pessoal fala, ele era um xexelento, que ninguém queria lidar com ele. E, além de tudo, leproso. Saber quem a gente é, saber onde a gente estava antes de se encontrar com o Senhor Jesus, faz com que a gente se lembre de que tudo que a gente recebe não é porque a gente merecia. Nós somos servos inúteis. Eu não estou aqui para te diminuir em nada, mas você, meu irmão, você, minha irmã, por mais que você tenha trabalhado anos na casa do Senhor, você não passa de um servo, de uma serva inútil, que não cumpriu mais do que a sua obrigação. Sabe por quê? Porque a graça da qual você foi alvo, ela é muito maior. O perdão que você recebeu é muito maior do que qualquer coisa boa que você tenha feito para Deus. As coisas boas que a gente apresenta diante de Deus, nós lemos, não passa de trapos de imundícia. As nossas justiças não passam de trapos de imundícia diante de Deus. Nós devemos nos contentar que somos servos inúteis e que aquilo que recebemos já é muito mais do que nós merecíamos. E por conta disso, aqueles 9 judeus que não voltaram para agradecer, eles se achavam merecedores. Mas se a gente seguir no Evangelho de Lucas, a gente vai ver mais à frente que outros judeus também achavam que eles eram os reis da cocada preta, eles eram a nata da sociedade, e quando eles olham para Jesus, o mestre que daria a vida por eles, eles falam: eu não vou me curvar diante de um homem sem beleza, sem formosura, sem aparência que me agrade. Eu não vou me curvar diante de um rei que pega toalha e bacia e se prostra diante dos pés dos seus súditos para lavar os pés deles. A escolha daqueles 9 leprosos foi a mesma escolha que os fariseus, que os saduceus fizeram, que todos os judeus a gritarem crucifica o fizeram. Eles não reconheceram que Jesus era o rei humilde, que viria salvá-los, não de uma lepra física, mas da lepra espiritual. E aqueles judeus crucificaram Jesus, e ainda hoje muitas pessoas escolhem rejeitar Jesus porque não reconhecem que são portadores de uma doença muito grave no seu coração, a lepra do pecado. A lepra do pecado que faz o nosso coração definhar. Jesus nos chama hoje a reconhecermos que temos sido alvo de uma graça muito grande que nos libertou do poder do império das trevas e que nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nele nós temos a redenção. E talvez o nosso coração passe a se tornar um coração mais grato a partir do momento em que eu e você reconhecemos: eu não merecia nada, Deus não me deve nada, mas por graça eu recebi salvação, por graça eu recebi reconciliação com Deus, por graça eu estou aqui.
E a gente segue para os versículos finais. Versículo 17, Jesus pergunta para aquele homem que voltou para agradecer: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura um que voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Perceba aqui que Jesus não está preocupado em nenhum momento em trazer glória para Ele mesmo. Jesus fala: não houve ninguém que voltasse para dar glória ao meu Pai, porque a minha missão aqui nesse mundo é essa, dar glória ao meu Pai, e dando glória ao meu Pai, Ele me glorificará. Jesus diz isso na oração sacerdotal de João 15:16. Enquanto os judeus que guardavam a lei eram obedientes, não demonstraram gratidão, aquele samaritano ouve de Jesus que não foi a obediência dele que o salvou. Versículo 19, Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Não é a nossa obediência que nos salva, é a fé que nos é dada como um presente, por graça. Precisamos voltar como aquele que reconheceu ser alvo dessa graça e dar glória a Deus. Mas ainda existe algo muito maravilhoso nesse texto. No versículo 19, a primeira palavra que Jesus dirige para aquele leproso é: levanta-te. Se você for olhar no grego, essa expressão levanta-te, Jesus está falando para ele a mesma palavra que é usada para dizer ressuscita. Aquele homem que tinha lepra tinha uma doença espiritual, uma doença carnal, sim, a lepra no seu corpo. Mas ele tinha uma doença muito pior no seu espírito, o pecado. E ao olhar para aquele que veio agradecer, ele falou: pode se levantar agora, porque o seu reconhecimento em gratidão faz com que você ressuscite. Levanta-te, ressuscita agora e vai, porque a tua fé não te curou da sua lepra, a sua fé te salvou. A sua fé te salvou de um problema muito pior do que a lepra física, a lepra espiritual, o pecado. Talvez você fala: Tássio, eu já me arrependi dos meus pecados um dia. Mas não basta a gente viver uma vida de perdoados simplesmente. Nós, além de perdoados, precisamos viver uma vida de agradecidos. Não basta eu e você vivermos uma vida de obedientes. Nós precisamos viver uma vida de agradecidos. Não existe obediência, não existe perdão que substitua uma atitude de corações reverentes que reconhecem que são alvos da graça. Por fim, eu queria te convidar essa semana a exercitar a gratidão. Talvez você, no seu dia a dia, tenha perdido esse hábito de agradecer a Deus pelas pequenas e pelas grandes coisas. Na quinta-feira, a gente teve um momento muito bonito no nosso culto de ação de graças, que foi nos lembrarmos apenas de motivos para agradecermos. É um exercício que esse mundo não deixa a gente fazer, porque o mundo sempre quer que a gente resolva problemas e não seja gratos por aquilo que já passou. Mas eu te desafio a 3 coisas essa semana. Separe um tempo para contemplar a natureza, para contemplar a criação. Eu sei que na nossa cidade, com tantos prédios, é difícil às vezes a gente achar um lugar, um refúgio natural, mas vá para um dos parques da nossa cidade, ou quem sabe no seu condomínio você tem a visão daquela área de mata fechada. Separe um tempo, contemple a natureza, contemple o céu, ouça os passarinhos e reconheça que tudo isso é dádiva de Deus. Depois de reconhecer, faça um outro exercício. Num bloco de papel, ou mesmo num bloco de notas do seu celular, faça uma lista com todas as bênçãos que você recebeu durante essa semana, durante esse ano de 2020, e olha que ano que a gente tem motivo para agradecer. Só da gente ter chegado aqui, alguns sem Covid, outros curados da Covid, quantos motivos nós já temos para agradecer logo de cara? Eu sei que vai ser difícil você olhar para as perdas que você teve, para as dificuldades e as crises que você enfrentou. Vai ser difícil você olhar e tentar puxar um motivinho de gratidão. Mas faça como aquele que voltou. Aquele que reconheceu que não merecia, mas que recebeu mesmo assim. Anote no seu celular, comece a fazer essa lista. E, irmãos, essa prática de anotar bênçãos é uma prática que os cristãos puritanos do século XVI, XVII faziam constantemente. Eles enchiam cadernos e cadernos por motivos de gratidão. Esse foi um exercício que eles fizeram para reconhecerem que eles tinham mais motivos para serem gratos do que motivos para reclamar.
depois de contemplar a natureza, depois de anotar a sua lista de gratidão, ore em cima dessa lista, ore a respeito dela. E ao olhar para tantas bênçãos que Deus te proporcionou, faça mais uma oração de arrependimento pela sua ingratidão. Mas às vezes, pastor, eu não sou ingrato, eu só esqueço, só sou esquecido. Força a sua mente, anote, escreva, ore em cima dos seus motivos de gratidão. E você vai voltar surpreso, vendo o quanto Deus já fez. E você vai voltar como aquele menino que pela primeira vez ia conhecer a praia. E você vai voltar como aquele leproso que reconheceu que não tinha a obrigação, que Jesus não tinha obrigação nenhuma de curá-lo, mas que ele foi curado mesmo assim. E que voltou dando glória a Deus pelo meio do caminho. A gente vai voltar nesse último mês do ano de 2020, pelo caminho, dando glória a Deus por aquilo que Ele já fez. A gente vai voltar pelo caminho, prostrado diante do Senhor Jesus, glorificando a Deus por aquilo que Ele fez e faz. Que Deus te abençoe e que a sua semana seja uma semana cheia de gratidão. Amém?